Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa aula de metodologia científica. Lembrando, essa aula é literalmente para ajudar aí o pessoal, porque vocês sabem que todos os trabalhos a partir de agora, eles serão feitos dentro das normas técnicas da ABNT, do que diz a ABNT, tanto que a própria ABNT ela dá as NBRs, né? A ABNT, Agência Brasileira de Normas Técnicas, e a NBR, a Norma Brasileira Regulamentadora. Então, dentro dessas regulamentações, elas vão dizer o que deve conter em um trabalho, quais são as regras para fazer um bom trabalho. Então eu fiz um trabalho genérico aqui de 10 páginas, que depois eu posso estar enviando para vocês, com as regras que a ABNT pede. Coloquei os comentários em vermelho. Estou colocando os comentários em vermelho aqui para o pessoal não se perder, tá? Só que no trabalho final, obviamente, esses comentários não vão. Esses comentários eu só fiz para o pessoal não se perder. Peço desculpas a todos, eu estou meio gripado e não estou enxergando direito, mas estamos aí para ajudar o pessoal. Vamos lá então. Pessoal, para fazer um trabalho, ele é muito simples. Todo trabalho ele precisa de algumas partes. São os elementos pré-textuais, como a capa, o resumo, o sumário, os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e os elementos pós-textuais, que é as referências e o anexo, assim como eu já passei para vocês na última aula. Então, um documento que ele faz parte do trabalho, ele tem que ser papel A4 branco, as margens 3 centímetros em cima, a margem é 3 centímetros em cima, vamos pegar uma folha aqui, então, 3 centímetros de margem em cima, 2 centímetros de margem à esquerda, 2 de margem à direita. A fonte ela pode ser Arial ou Times New Roman e tamanho 12. O parágrafo ele tem que ter 1,5 centímetros de recuo, o texto sempre na cor preta. E a paginação começa na introdução, sempre no canto superior direito. Ah, então como é que eu vou fazer para mim deixar nessa regra o meu trabalho? Eu vou vir aqui no Word. Acho que quase todo mundo para fazer esse trabalho virtual, para fazer esses trabalhos, eles vão usar, obviamente, o Word para editar. Então, aqui no Word, eu venho em layout, aliás, margens, vou em margem personalizada. Aqui eu já deixo certinho a folha em retrato e no superior 3 centímetros, esquerda 3, inferior 2, direita 2, posição da média de inicialização esquerda, média de inicialização 0. Tudo certo. Layout, cabeçalho 1,25, rodapé 1,25. Deixei alinhado dentro da situação. À medida que eu estiver escrevendo, obviamente, o texto ele sempre vai estar dessa forma. Alinhar à esquerda. Vocês estão vendo que o texto alinhado à esquerda, ele tem sobras irregulares aqui no final. Então, ele obrigatoriamente eles têm que estar disposto de maneira justificada. O que é maneira justificada? É que todo o texto ele esteja alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Por isso que é usado este recurso aqui, ó, o justificar. Ao apertar aqui, o texto ele vai ficar alinhado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, dentro das margens que se pede. Então, começando um trabalho, a primeira folha vai conter o nome da instituição de ensino, o nome do aluno,
o nome do trabalho, a cidade, o estado e o ano. A capa centralizada, vertical horizontalmente, Arial 12, essa página não exibe numeração. Depois, nós vamos ter a folha de rosto, que a contagem da numeração ela vai iniciar aqui a partir da folha de rosto. Mas como paginação, ela só vai ser contada depois do sumário, a partir da introdução. Então, na folha de rosto, eu vou ter o nome do aluno, vou ter o nome do trabalho, vou colocar vou colocar um pequeno comentário, trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de metodologia científica. Ponto. O orientador, o nome do professor, cidade, estado e o ano. No próximo, eu vou vir primeiro com um resumo. No resumo, ele vai dizer o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer do trabalho. Deixa eu só ver aqui se eu deixei a folha certa, correto. Ele vai vir com esse resumo. Esse resumo, ele vai dizer o que vai ser abordado no trabalho. Lembra-se, pessoal, que o resumo não é copiar partes do trabalho. O resumo é contar ideias. Então esse resumo ele tem um caráter introdutório, que ele vai contar a ideia, na qual ele vai dizer o trabalho, o que é correlacionado a esse trabalho, tudo mais, tal. Sempre mantendo as mesmas situações. Parágrafo único, justificado, sem recuo, no espaço de 1,5. Geralmente o resumo ele tem um parágrafo, é um parágrafo único. E vamos usar também palavras-chave. Filosofia, teologia, razão, fé e verdade. Neste caso foram usados essa. Por quê? Porque como nós estamos trabalhando, eu fiz um trabalho genérico de como a filosofia foi em rota de colisão com a teologia. Então, essas são as palavras-chave. Para que usamos palavras-chave? A palavra-chave ela tem vários aspectos. Hoje, para nós, um desses aspectos é saber mais ou menos qual vai ser o material científico ali abordado. E além disso, até mesmo para depois, se essa pesquisa científica ela for publicada ou for encabeçada em outro local, para que seja mais fácil achar os pontos também, ou falar dos pontos que está sendo tratado. Depois disso é feito o resumo, se vai ser uma publicação para uma revista, para um artigo, coisa parecida. Então, o resumo dessa publicação, ela também ele é colocado em inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua considerada universal, então ele é colocado em inglês para que, se a pessoa tiver interesse de ler esse resumo, depois ela vai traduzir como ela quiser, mas pelo menos ela tenha em inglês o que se trata o conteúdo, pelo fato do inglês ser uma língua universal. Depois disso, nós vamos ter um sumário. O que é o sumário? O sumário é o índice. É o que vai dizer a introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Pronto. Acabou. E a partir dali eu vou começar propriamente dito o trabalho. Aqui seria a introdução. Na introdução eu acabei deixando ela em branco. E depois nós começamos o desenvolvimento do trabalho. Lembrando, ponto 2, desenvolvimento. Vou colocar todo o texto, vou deixar um parágrafo aqui no desenvolvimento. No começo eu deixo o parágrafo. Como eu deixo esse parágrafo? Eu aperto a tecla Tab no teclado, ponto, deixei um parágrafo. A única parte não justificada do lado à esquerda vai ser, obviamente, esse parágrafo. E o desenvolvimento, ele é o corpo principal do projeto. Pessoal, mesmo forçando a justificativa, tá? Em alguns trabalhos, ele ainda vai manter dessa forma, com espaçamento largo. Tem professores que não se importam com essa situação. Tem professores que se importam, tá? É que o certo era arrastar o alinhamento aqui para o lado, mas às vezes a deficiência do software não deixa fazer isso. Então, no caso, mantenha-se justificado. Qualquer coisa, ver como é que vai ser a abordagem do professor que esteja corrigindo.
Não esquecendo que o subtítulo, comecei o desenvolvimento, ele é um título. Desenvolvimento, ele é um título. O próximo vai ser um subtítulo. Esse subtítulo ele vai ter que contar 2.1. Outra parte, 2.2. Outro subtítulo, 2.3. E assim por diante. Lembrando que aqui foi colocada uma citação direta curta. Então, nessa citação direta curta, foi colocado o autor, o ano e a página. Já aqui embaixo foi feita uma citação direta longa. Então, lembrando, a citação direta longa ela tem que ter um recuo maior, a fonte dela é menor também, tamanho 10, e ela não precisa ser justificada. Também pode se colocar como justificado, mas ela não precisa ser necessariamente justificada. O espaço é simples e sem aspas. Pronto. E continuamos, decorremos o trabalho. O trabalho vai. Ah, mas eu preciso fazer uma anotação de rodapé. Como eu faço? Eu clico aqui embaixo, editar rodapé. Eu posso pegar e colocar, por exemplo, ali, ó, nota de rodapé 1. Então, eu posso colocar aqui 1. Explica sobre o contexto. Beleza. Fechou. Ficou a nota de rodapé. Tá ali. Exemplo de referência, nota de rodapé. Bará tal. Tá aqui embaixo a notinha do rodapé. Explica sobre o contexto. Pronto. Feito dessa forma. Vou no canto da folha, clico com o direito, editar rodapé, vai abrir uma caixa de texto aqui para mim. Eu digito o texto, depois eu só dou um ESC no teclado e o texto vai ficar ali. Depois que eu fiz todo o desenvolvimento do trabalho, eu vou fazer a conclusão. A conclusão, novamente, a conclusão, eu vou contar a ideia. Eu vou fazer uma síntese. Contar a história dos objetivos e resultados apresentados. Não precisa-se de palavras-chave. E após a conclusão, eu vou colocar as referências. Lembrando que a referência é sempre o autor, o sobrenome do autor, o primeiro nome do autor, o nome do livro, o local de impressão, a editora e a data. Vai se ligar sempre nessa situação. O sobrenome do autor vem primeiro, o nome do autor, o nome do livro, local de impressão, a editora e a data. Nunca esqueçam disso, tá? Todo trabalho que fizer, sempre colocar a referência. Pessoal, vocês podem me mandar mensagem que eu vou estar mandando para vocês sobre esse trabalho aí, o modelo desse trabalho para vocês estar fazendo. Não esquecendo também que a citação direta curta, ela tem sempre 3 linhas e é entre aspas. Então, lembrando, uma citação direta curta. O que é uma citação? É escrever literalmente, ó, é pegar uma linha do texto, uma ideia do texto e colocar. Então, eu vou fazer essa ideia do texto. A graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Aqui no 2005, página 112. E vou mencionar o autor. Já na direta longa, eu vou fazer ela vai ter mais de 3 linhas, ela vai ter um recuo de 4 centímetros da folha, da margem da folha, ela vai ter um recuo de 4 centímetros, é feito numa fonte menor, numa fonte 10, e eu coloco toda a ideia do pensador aqui. E já na citação indireta, o que é uma citação indireta? Eu vou parafrasear, eu vou contar o que o escritor quis dizer, mas com as minhas palavras. Então eu sempre começo dizendo, segundo o escritor tal, igual aqui diz assim,
Pensadores como Karl Rahner e Joseph Ratzinger reafirmam a importância da filosofia como via de diálogo com o mundo moderno. Existiu uma citação referente a isso. Eu peguei a ideia dessa citação já existente, parafraseei, mas eu não deixei de enquadrar a fonte, de dizer. Então, na citação indireta é quando você reescreve a ideia com as suas palavras, mas não pode deixar sempre de citar a fonte. Não esquecer de numerar a página, sempre. E numerar na seguinte situação: o título. Sempre vai ter o número do título. O subtítulo, o número a ponto uma nova numeração, que é o subcapítulo. E se houver uma subdivisão ainda, um outro capítulo dentro deste capítulo, na subdivisão do capítulo eu devo adicionar mais um ponto se houver. Eu vou escrever, por exemplo, se aqui dentro da filosofia grega do cristianismo tem mais uma outra seção, eu teria que nessa outra seção colocar 2.1.1. Mas eu peço que vocês evitem sempre exagerar nas divisões. Até a quinta divisão é o limite, tá, pessoal? Então, a capa vai estar sempre na capa o nome da instituição, o autor, o título, a cidade e o ano, tudo centralizado em maiúsculo. A folha de rosto vai ser igual à capa, mas inclui o orientador e o objetivo do trabalho. Então, aqui na folha de rosto, sempre o objetivo do trabalho. Para que esse trabalho serve? O objetivo do trabalho. Para que esse trabalho serve? Ponto. Depois disso, nós vamos ter um resumo. O resumo de todo o trabalho é um parágrafo, tá? É de 150 a 500 palavras. 100 parágrafos, ela pode ser seguida de 3 a 5 palavras-chave. É rapidão, é corrido. O resumo desse trabalho, olha, nesse trabalho nós vamos fazer a relação entre a filosofia e a teologia, destacando o pensamento racional, a reflexão filosófica, tal, tal, tal. Tudo que foi abordado no trabalho, eu faço um resumo. A ideia, lanço a ideia ali. E o sumário, que o sumário ele vai ter as páginas onde contém cada situação. Claro que aqui dentro do desenvolvimento, se esse desenvolvimento fosse grande, poderia colocar dentro do desenvolvimento, colocar onde é que está o item 2.2, 2.3 e assim por diante, tá? Mas como é mais um exemplo, então vamos deixar dessa forma corrido. E depois nós vamos ter os elementos pós-textuais, que são as referências. Pessoal, lembrando, as referências, além de ser dessa forma como eu falei para vocês, elas têm que ser em ordem alfabética, sempre em ordem alfabética. A, B, C, D, E, sempre em ordem alfabética. Listar as referências sempre. Um trabalho sem referência é um trabalho inválido. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, coisa mais legal do mundo, mas se ele não tiver uma referência, ele é um trabalho inválido, ele é inútil, ele não serve para nada, tá? E por exemplo, é, sempre usar sempre usar a fonte 12, Arial ou Times New Roman, texto justificado, manter sempre o texto justificado, sempre confira-o aqui no layout, lá em margens personalizadas, se está tudo dentro dos parâmetros. Ah, mas eu preciso personalizar o espaçamento da justificação. Como é que eu faço para mim fazer isso? Eu vou aqui, clico com direito. Eu posso vir aqui em parágrafo, aliás, estender, justificado. Coloco justificado, como eu quero, esquerda 0, primeira linha, espaçamento 1,25, tá? O antes e depois, tudo mais. A tabulação, eu consigo ver como o sistema está tabulado e deixar ele o mais correto possível, tá, senhores?
E com relação no que vocês precisarem, vocês podem pedir a minha ajuda também, sem problemas, que estamos aí para isso. Então, lembrando, não é um bicho de sete cabeças fazer um trabalho, tá? Um trabalho ele tem que ter capa, folha de rosto, depois o resumo, depois do resumo, o sumário, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. A partir daí a gente faz um bom trabalho. Correto, então, caríssimos colegas? Muito obrigado a todos.